Olá pessoal, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é cabelo branco. Sim, gente, eu estou cheia de fios brancos e vim compartilhar com vocês o que eu acho sobre isso, quais são possíveis opções, né, de combater os fios brancos e o que eu pretendo fazer com os meus daqui pra frente. Então, gente, pelo que eu me lembro, eu comecei a ter os primeiros fios de cabelo branco quando eu tinha lá uns 19, 20 anos. E aí, quando eu tinha uns 23, eles já começaram a ser um pouco mais recorrentes. E agora, com 25, basicamente, eu tô com bastante fio branco. É claro que eu acredito que não vai dar pra vocês verem aí na câmera, mas quando eu olho, principalmente aqui atrás, ó, do cabelo, eu vejo que tá rolando numa quantidade um pouco maior do que eu gostaria, sabe? E aí isso me tocou, né? Eu fui pesquisar um pouquinho sobre o assunto, descobri algumas coisas muito interessantes, como, por exemplo, que cabelo branco, né? Quando eles começam a aparecer, tá bastante relacionado à raça. Então, pessoas negras tendem a ter cabelo branco, né? Com mais idade, lá perto dos 50, 55 anos. Enquanto pessoas brancas, né? Que é o meu caso, tendem a ter a partir ali dos 30, 35 anos. E antes disso, sim, é considerado precoce, né? Você ter cabelo branco antes dos 30 anos. Então, no meu caso, descobri que euzinha tenho cabelo branco precocemente. Descobri também que a origem do cabelo branco pode ser várias coisas, né? Claro que isso é um processo muito natural, mas tem gente que começa a ter cabelo branco muito nova por conta da genética, né? Então, se já é uma coisa que vem da sua família, vem de pai para filho, pode ser que você comece a ter fios brancos bem jovem. Inclusive, eu vi alguns casos de pessoas que com 13, 14, 15 anos já tinham bastante cabelo branco e muito dessa influência era justamente genética. Mas não é só a genética que manda nesse processo. Estresse acelera muito a aparência de cabelos brancos precocemente. E algumas outras questões relacionadas a hábito, como por exemplo, a alimentação. Então, quando eu descobri essas coisas, gente, eu vi que eu até tô com pouco cabelo branco pro tanto que eu poderia estar. Porque eu sou muito estressada, né? Eu vivencio situações muito estressantes o tempo todo. Eu me alimento mal, eu durmo pouco, uma série de fatores que podiam fazer com que, de fato, eu tivesse muito mais cabelo branco do que eu realmente tenho. Uma coisa curiosa é que a minha mãe, por exemplo, ela tonaliza os fios brancos dela mais ou menos a cada 15 dias. E desde que eu era bem novinha, eu sempre ajudei ela nesse processo. E eu sempre achei isso uma coisa meio chata, sabe? A cada quinzena ter que estar retocando os fios brancos. É mais uma daquelas obrigações que cada vez mais eu tento me libertar, né? E aí uma coisa curiosa é que minha mãe tá pretendendo assumir o cabelo grisalho. Ela tá pretendendo, né, fazer uma transição pra isso acontecer, o que eu acho muito bacana. E isso me fez pensar ainda mais sobre se realmente eu quero combater os fios brancos ou se eu quero deixar eles lá aparecendo naturalmente. Mas antes de eu falar pra vocês o que eu pretendo, pelo menos agora nesse momento da minha vida, vamos comentar algumas opções aí que eu também pesquisei. Se você já tem cabelos brancos, o que você pode fazer caso queira escondê-los, né? Caso isso te incomode. A primeira coisa é utilizar tonalizantes. Os tonalizantes agridem muito menos o cabelo, principalmente porque eles não têm amônia em comparação, né, com as tinturas. E o tonalizante funciona muito bem em especialmente duas situações. A primeira, se você tiver pouco cabelo branco, e a segunda, se você quiser manter a cor atual do seu cabelo, né, se não for uma transformação muito grande. O principal benefício do tonalizante é justamente agredir menos o fio. Tem até gente que comenta que sente que o cabelo fica mais saudável depois de usar tonalizante, que ele fica mais brilhoso e tal. Isso aí eu acho meio estranho, porque querendo ou não, é um tipo de química, ainda que seja menos agressivo. O principal contra sobre o tonalizante é que ele vai saindo com as lavagens, né? Acaba sendo uma coisa meio que maquiagem pro seu cabelo, não é nada muito definitivo. Então pode ser um contra porque você vai ter que retocar com uma periodicidade muito mais frequente. Outra opção é a tintura, né? São as tintas que já são muito mais permanentes do que os tonalizantes. E aí, como principal benefício, tem isso, né? Você precisa retocar menos vezes, mas ela também é muito mais agressiva para o nosso cabelo. É uma química muito mais forte, então provavelmente vai demandar muito mais tratamento. A tintura também é uma opção interessante para quem tá a fim de trocar a cor do cabelo. Então, vamos supor, eu enjoo dos fios brancos, quero fazer uma mudança um pouco mais radical e decido ficar ruiva. Vou de tintura e vamos lá torcer pra dar tudo certo, né? As tinturas também geralmente são mais recomendadas para quem tem mais incidência de fio branco. Então, se você já tá com bastante cabelo branco, provavelmente vai ser melhor recorrer à tintura do que ao tonalizante.
Uma terceira opção é apelar para descoloração, né? Fazer luzes, ficar loira e tudo mais. Gente, eu já ouvi uma frase, cada vez mais ela faz sentido para mim, que é: brasileira não envelhece, fica loira. E isso é muito recorrente, né? Não sei se vocês já tiveram essa percepção, mas cada vez mais eu acho que as luzes ou a descoloração acabam sendo uma saída escolhida para quem não quer lidar com fios brancos, né? Com certeza é uma das melhores formas para disfarçar a incidência dos fios brancos, principalmente quando você também não tem muitos ainda. Então pode ser uma boa opção. O principal benefício dessa técnica, digamos assim, é que você não vai precisar retocar com tanta frequência, né? Você pode deixar a raiz mais escura, né, mais esfumada, e aí você não precisa retocar com tanta frequência. O principal contra é que descoloração resseca muito, danifica muito o cabelo. Esse eu posso falar com propriedade porque eu já tive luzes, né? Quem acompanha, já me acompanha de alguns anos aqui no canal sabe disso. Então tem que ser uma escolha bem consciente porque vai demandar muito mais cuidados. Descoloração é punk, precisa cuidar muito do cabelo para ele ficar bonito e saudável. A quarta opção, obviamente, é não fazer nada, né? Deixar os seus fiozinhos brancos aparecerem até que chegue um momento que aquilo de fato te incomode ou não, né? Pode ser que você consiga lidar com eles da melhor maneira de todas e você nunca sinta a necessidade de cobrir ou de tentar escondê-los. Eu confesso pra vocês, e isso pode até surpreender algumas pessoas, porque tem muita gente que acha que eu sou de boa demais, né? Muito good vibes, eu não ligo pra nada. Os meus fiozinhos brancos estão sim me incomodando. Então eu fiz um acordo comigo mesma que é o seguinte: por enquanto eu não vou mexer. Eu vou deixar. Volta e meia eu arranco, tá? Eu sei que tem gente que diz que não é bacana arrancar, mas volta e meia eu tô lá na frente do espelho e arranco. Por enquanto, eu vou deixar eles assim. E eu me dei um prazo até o meu aniversário. Até 1º de outubro, quando eu vou fazer 26 anos. Se eu sentir que eles estão me incomodando bastante, eu vou aplicar um tonalizante. Mas aí vocês podem ficar tranquilos que eu vou compartilhar sempre tudo com vocês. E, gente, quero saber de vocês. E aí, quem tem cabelo branco? Com quantos anos vocês começaram a ter? Vocês escondem ou não? O que vocês fazem? Me contem, porque confesso que esse é um universo muito novo pra mim e eu tô bem curiosa pra saber como é que vocês lidam com os fios brancos. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like, o seu curtir nesse vídeo e de voltar nas próximas vezes pra gente continuar se encontrando. Um beijo! Tchau!